Pô, isso aí não é cabível, né? Não, gente, ministra do Lula usou o jatinho da FAB, sabe, pra poder, enfim, parar aqui. Aí no mesmo dia, coincidentemente, tinha um jogo do Flamengo. Percebe como que, assim, existem coisas muito, digamos assim, não tô falando que isso não é ruim, né? Mas existem coisas muito piores acontecendo e a mídia se cala, se fecha. Pô, se eu for olhar aí, ano passado, o Lula gastou 875, 79 milhões com publicidade. O que não dava pra fazer com esse dinheiro? 7 bilhões, cara, em viagens internacionais, com estadia, etc e tal, mostrou que até, assim, a Janja tinha um gabinete paralelo, entendeu? Por que ninguém fala a respeito disso, né? Dos gastos que estão sendo feitos por esse governo, sem nenhuma responsabilidade. E mais, é o governo que mais arrecadou na história. E o que mais gastou também na história, né? O cartão corporativo ultrapassou de Bolsonaro e de Temer juntos. Então, assim, as pessoas vão ter um peso de proporcionalidade, entendeu? Tem hora que, óbvio, eles me usam, né? Como uma forma de assim, olha lá, o que o Nicolas tá fazendo pra poder fazer maracutaia aqui? Do tipo, olha lá, o Nicolas viajou pra Copa. Cara, os caras estão roubando um velhinho NSS. Ah, olha lá, velho, o Jacques Wagner acabou de estar envolvido, né, de forma bem séria com o escândalo do Banco Master, que é um escândalo de bilhões. Então, assim, eles muitas vezes eles me usam, né? Porque sabe que vai dar like. Ah, o Nicolas pegou, já tinha advogado. Amigo, isso foi em 2022, sabe? Ninguém sabia literalmente saber, ali quem que era o cara. Depois a própria empresa foi e soltou uma nota dizendo que, cara, ele é minoritário aqui nessa empresa. A gente não sabe nem, assim, se ele participou disso ou não. Então, assim, mas os ministros do STF pegar voo de jatinho da FAB, pode. Entendeu? Os ministros ter contrato com uma esposa do Alexandre de Moraes de cento e tantos milhões sem dar nenhum tipo de contrapartida de trabalho, aí pode. Então, assim, cara... As pessoas têm que entender que a imprensa hoje ela é muito pró-esquerda. Totalmente, assim. Eu acho muito legal que a gente tem hoje, por exemplo, o YouTube, canais de relevância, até porque há uns anos atrás a gente era refém da própria Rede Globo. A Rede Globo, ela elegia candidatos, né? A gente tem, por exemplo, o Collor, entre outros ali. Então, hoje a gente tem o YouTube aqui, que a gente tem mais liberdade para que a gente leve informações e olha que não sejam manipuladas. Que a esquerda ela é implacável, tá? Olha como a esquerda é implacável, isso aqui é interessante. A Cazé TV, ela tá sendo o local onde as pessoas mais estão vendo os jogos. Sim. Fato, tá batendo recorde de audiência, etc e tal. Beleza. Mas as pessoas não estão preferindo a Cazé só por questões políticas. Realmente, a galera deixa de ver Globo por conta que não aguenta mais a esquerda, petismo, ou tanto que eles são consórcio do governo. Mas não é somente por questão política, porque a Cazé também tem muita gente de esquerda lá. Isso é fato. Não, o Cazé já falou que Cazé falou que votou no Lula, né? E pra ver o tanto que eles são, assim, implacáveis, que eles não querem saber, qualquer pessoa que estão, digamos assim, cutucando, atrapalhando eles vão pra cima. Não importa se você votou no Lula, você fez campanha pra ele, não importa. Você é descartável quando você não tá cumprindo a cartilha. Do tanto que agora eles abriram uma investigação contra a Cazé TV por causa das bets. Agora, peraí. Os times todos de futebol têm patrocínio de bet. A Globo também tem propaganda de bet. Estádio tem coisa de bet. E aí eles começam a falar, né? Porque a responsabilidade das casas de aposta, a responsabilidade dos influenciadores, a responsabilidade das propagandas de bet, a responsabilidade de Globo, a responsabilidade da Cazé TV. Por que ninguém tá falando da responsabilidade do cara? Do cara que vai lá jogar, entendeu? Eu só tô colocando isso em mente porque olha como é que eles fazem. Eles legalizaram a parada. Então, mas eu queria... Eles regulamentaram as bets e agora ele vai e coloca como se ele fosse um padroeiro. E ele colocou um sigilo de 100 anos, Colocou, cara, um sigilo. Colocou. E assim, não somente nos gastos dele, mas sobre a questão também em cima das bets. E assim, agora eles colocam como ele quisesse resolver o problema que ele mesmo criou, cara. Ele criou um caos pra poder depois vir como a solução do problema. Porque muitas pessoas são endividadas com bets e tudo. Cara, não tenho dúvidas quanto a isso, né? De que realmente o jogo tem muita gente desequilibrada, principalmente aqui no Brasil, etc e tal, que quer um dinheiro ali mais rápido e fácil e tudo. Mas, pô, quem regulamentou isso? Foi o governo Lula. Exatamente. E agora ele tá se querendo colocar como a Madre Teresa de Calcutá, que tá preocupado com as pessoas, tá de sacanagem, né? Mas o ponto é, abriram investigação contra o Cazé TV. Então, assim... Mas por que não contra a Globo? A Globo tá lotada de propaganda de bet, né? Porque com o Cazé foi isso, né? Cara... Tem algum interesse por trás. É óbvio. O governo federal derrama dinheiro na Globo. Depois você vai lá, o que mais recebe dinheiro do governo. Agora, um ponto interessante é que isso que eu quero focar. Muitas das vezes, assim, eu cocei o meu dedo pra poder fazer um post do Cazé, né? O Cazé agora
e o Cazé votando no Lula, e agora, tipo assim, né? Faz o L aí, filho da mãe. Cara, essa é a minha vontade. Mas eu posso te falar, eu tenho tentado ter uma postura de tipo, cara, a gente tem que trazer essas pessoas pra realidade, pra verdade. Tipo, cara, olha só, o Cazé, ele é um dos maiores comunicadores que a gente tem. Sim. Fato. Ele, poxa, ali fazendo live streaming de uma forma, de um vocabulário jovem e com, enfim, com gírias e tudo, narrando muitas das vezes a coisa, que é muito difícil fazer isso. Você reagir, fazer um react ali, reagir e conseguir falar na hora certa, parar de falar na hora certa. Meu irmão conseguiu ter o direito de ter todos os jogos da Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa. Então, assim, Cazé, né? Se algum dia você ver isso. Cara, não somos inimigos porque você votou no Lula e eu votei no Bolsonaro. Mas, poxa, você deu um voto que colocou o Brasil no estado que tá. E, inclusive, criou um monstro que agora tá indo pra cima de você. É isso que eu quero que ele enxergue. Que eu sei que em volta dos caras tem boas pessoas. Sim. Mas eu sei que também tem uns esquerdistas também ali em volta que talvez fica colocando como se, assim, eles estivessem de fato preocupados com o Brasil. Não, cara, eu tô preocupado de verdade com o país. E isso passa por falar a verdade com você. Então, assim, eu falo do Cazé, cara, em vários locais. Eu nunca ter encontrado ele. Eu nunca... Pô, o cara votou no Lula. Poderia estar acabando com a vida dele. Mas, assim, eu acho que a gente tem que começar a agregar mais pessoas, sabe? Sim. Através da verdade. Tem muita gente legal lá. E aí? Eu, inclusive, fiz um vídeo falando a respeito da redução da maioridade penal, né? Que eu acho que é um tema de ouro pra gente. Afinal de contas, já é uma luta de quantos anos que a esquerda trabalha contra... E quantas pessoas não sofreram nas mãos de menores durante esses 20, 30 anos, né? Só nesse último mês, você pode pegar aí, foi criança de 10, criança de 7 anos que foi abusada por 5 menores, né? E esses meninos vão cumprir aí o que tá dentro do ECA, que é 3 anos no máximo, dentro lá do internato, e depois, quando fizer 18 anos, vai ser solto. Aí tá com a ficha limpa pra poder fazer a mesma coisa. Pra poder cometer crime de novo. Então, assim, esse vídeo eu fui e citei o Flávio, porque o projeto é dele, né, que tá lá no Senado, pra gente conseguir reverter isso. Ou seja, é você, de forma inteligente, né, inserir o Flávio na vida das pessoas, mostrando que, cara, ele é um cara propositivo. Eu não tô fazendo só, tipo, torcida pra ele aqui, não. Ele é um cara que tem boas defesas, né? A gente tem compartilhado as vitórias dele com relação ao governo Trump, né, quando ele esteve lá e depois saiu a decisão do PCC e CV como terroristas, né? Enfim, caminhando com ele lá em Brasília, quando sempre dá, a gente se encontra, estivemos juntos para poder, inclusive, bater as decisões sobre Minas Gerais. Então, assim, cara, a gente tem trabalhado porque a gente sabe que tem coisas muito grandes em jogo, né? As pessoas precisam entender que é uma questão realmente de sobrevivência, né? Tem gente que fala assim, porque na época de 2022, vocês falaram que se o Brasil ganhasse ia virar uma Venezuela, né? Cadê? Cara, você precisa enxergar que já aconteceu, né? Porque, no fim das contas, a Venezuela não era só uma questão de alimento e fome. Era uma questão, principalmente, da estrutura de como estava o país. Né? Democraticamente, eles tomaram, primeiro, o quê? A Suprema Corte. A Colômbia também foi da mesma forma. Né? Então, assim, hoje o nosso país, a gente está escravizado à mercê de uma decisão de juízes. Se eles quiserem acabar com a vida de uma pessoa, ele vai fazer isso. Né? Tem gente que tomou multa milionária porque mandou um meme, mandou uma figurinha dentro de um grupo de WhatsApp. Empresários, né? Mas eram o quê? Era de direita. Pessoas do dia 8 de janeiro, né? Que algumas delas, né? Cometeram realmente crime de depredação de patrimônio público. Tem que pagar por isso. Mas a pena máxima é 3 anos. Elas já estão mais de 3 anos na cadeia, entendeu? Sendo tratados piores do que chefe de organização criminosa. Tomando cadeia apenas de 17 anos. Quem que no Brasil toma pena de 17 anos, André? Quem? Então, assim... tudo isso está em jogo agora. O próximo presidente vai indicar 4 ministros do STF. Se você não compreender isso, né, o que está em jogo, né, e a gente conseguir colocar, enfim, divergências, dificuldades de lado, é claro que tudo tem um limite, né? A gente precisa ter um limite moral, um limite, enfim, realmente, digamos assim, do pragmatismo político, né, que as pessoas falam, mas que até então, né, quando saiu mesmo a questão do Master, eu falei, olha, até então não tem indício de legalidade. Ele tá explicando a respeito disso, mas muita gente, é o seguinte, antes mesmo dele se pronunciar, as pessoas já foram afirmando um monte de coisa que na verdade não era. Aí veio um e falou, não tem nada a ver, nunca captamos dinheiro pro filme. Aí depois o Flávio chegou e falou, não, a gente foi lá de forma legal, sem nenhum crime, pedir o dinheiro para poder financiar de forma privada um filme. Então, assim, percebe que muitas vezes a galerinha que tá aqui atrapalha o próprio cara. Porque, velho, deixa o cara falar a versão dele.
pra ele, né, se defender, e a gente, olha, vê, é verdade, então tudo bem, né, estamos juntos. Eu acho que é assim que tem que ser feito. Da última vez que eu conversei, por exemplo, com o Jair, e ele é um cara, enfim, fenomenal, né, a gente sente muita saudade dele, porque é um cara que tem um carisma inigualável, que ama ter contato com pessoas e tá preso dentro de casa, né, por um crime que ele nunca cometeu, né, injustamente. Inclusive, teve, né, uma entrevista que eu dei pro SBT, eu fiz uma brincadeira, falei, pô, parece que o Brasil gosta, né, de um ex-presidiário, né, porque um ex-presidiário que era o Lula, virou presidente, né, o Bolsonaro também pode vir a ser presidente, né, mas é claro que as situações situações diferentes, né, o Bolsonaro tá preso injustamente, né, preso por um crime que ele nunca cometeu, né, um golpe que nunca existiu, diferentemente do Lula, né, preso por crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, né. Mas o que eu quis dizer com isso, né? Que as coisas podem mudar, né? As coisas, da mesma forma como um estava preso, Dilma sofreu impeachment, né? O PT com a moralidade lá embaixo, gente sendo presa na Lava Jato, a coisa não alterou. Então a coisa eu acho também que pode alterar também a favor do Brasil, a favor da direita, novos fatos podem surgir para que a gente consiga reverter isso. Eu já disse já anteriormente que eu tô, assim, como um soldado nessa, assim como eu fui em 2022, a gente rodou todas as capitais do Nordeste, Carol, todas. Não foi missão que o Bolsonaro falou, Nicolas, vai lá e vira voto pra mim. Não. O Guilherme Batista, que é um pastor, foi, idealizou o evento, chamou a gente, falou, vamos fazer, vamos. Juventude pelo Brasil. Fui seguir, entrei no avião, sem saber o que estava acontecendo, beleza. Fui lá, a gente fez, enfim, as viagens. Conseguimos ter um resultado muito bom. Cara, as imagens são fenomenais, assim. Muita gente jovem, sabe? Gente com vontade mesmo de mudar. E agora não vai ser diferente, né? A gente tem 9 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual em Minas Gerais. E todos eles vão fazer campanha pro Flávio, né? Toda a nossa base tá sendo direcionada, obviamente, para poder fazer campanha para o Flávio. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer campanha de forma inteligente, né? Infelizmente, a gente foi o governo de direita que realmente falou sobre... tinha um presidente honesto, sério, colocou pessoas boas, mas também fomos o primeiro projeto que não conseguiu ser reeleito. Então a gente precisa olhar para nós mesmos e fazer uma autocrítica, né? Olha, isso aqui precisa ser certo, a gente precisa melhorar essa comunicação, a gente precisa acertar isso aqui, fechar a brecha nisso, a gente precisa ter adesão, porque muitas vezes o que eu sinto é um esforço muito grande em coisas que não geram efeito, né? As pessoas não querem ficar sabendo de briguinha, de Twitter, sabe? Por isso, assim, que a imprensa, ela tem, digamos assim, um lado e que ela é seletiva, isso é fato. Do tanto que, por exemplo, eu fui para a Copa do Mundo, pro primeiro jogo, para Marrocos, o jogo era no final de semana, quando eu fui, né, já tava ali à noite, não tinha sessão, fui com os meus próprios recursos e a galera colocou como se eu estivesse usando o dinheiro público para poder estar lá, né, e literalmente no outro dia, quando acabou, peguei o voo que tava disponível, porque tava tudo, obviamente, lotado, voltei para cá para tocar minha vida normal e, enfim, trabalhar. Então, assim, isso obviamente saiu em todos os lugares, e enquanto isso, né, tem gente aí, não vou falar aqui, mas desse estado aqui que viaja pra show de Beyoncé, e ninguém fala nada, né? Tem Lula e Janja viajando o mundo com 7 bilhões, aí sim, não é com o salário deles, ninguém ganha um salário de 7 bilhões. É com dinheiro público para poder, enfim, fazer viagens internacionais, para poder, entre aspas, aí, né, trabalhar, ficando nos hotéis mais caros em cada local que eles ficam. Em Londres é o mais caro, não sei o que é o mais caro. Cara, eu não usei dinheiro público na minha campanha, em nenhuma das minhas campanhas. E fui o segundo mais votado, depois o mais votado agora do Brasil. Por que eu usaria para poder fazer viagem privada? Você acha realmente que eu daria esse mole para cima dos meus inimigos? Eu sei quem eles são, então eu não fiz isso. Então há uma seletividade, é fato. Agora, se a mídia tem medo ou não do Romário, confesso que não sei. Agora eu estou vendo a galera pegar mais no pé dele, assim. No Twitter, na rede social, o pessoal tá falando mais. Porque você olha, bate o olho e fala, né? Mas foi o que você falou, aparentemente o Romário tá cagando. O Romário é um cara de muita personalidade. Sim. Chega até a ser meio doido, assim, né?